Olá, pessoal. Então, nós estamos aqui continuando a criação, né? Vimos até o dia sexto. Eu vou continuar, então, a leitura da criação para vocês. Vamos ler comigo? E aí, no capítulo 1, versículo 31, a última frase é: E foi a tarde e a manhã do dia sexto. Tá? Terminou o dia sexto. Começa Gênesis 2, capítulo 2, versículo 1, e aí vai por assim diante. Eu vou ler. Assim foram acabados os céus e a terra com todo o seu exército, ou seja, tudo que era para ser feito foi feito. Ora, havendo Deus completado no sétimo dia a obra que tinha feito, descansou nesse dia de toda a obra que fizera. Abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que criara e fizera. E eis as origens do céu e a terra quando foram criados, no dia que o Senhor fez a terra e os céus. Não havia nenhuma planta no campo ainda, pois nenhuma erva do campo tinha brotado, porque o Senhor não tinha feito chover sobre a terra, nem havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. Ok? Então eu li até o versículo 6, 2, de 1 a 6. Vamos comentar um pouco isso aí, tá ok? Vem comigo, olha só que coisa interessante. E assim foram acabados os céus e a terra com todo o seu exército, ou seja, terminou ali o sexto dia, né? Ora, havendo completado no sétimo dia a obra que tinha feito, então, a primeira coisa que a gente tem que prestar atenção. Quando foi que Deus completou a obra que tinha feito? No sétimo dia, não foi no sexto. Espera aí, você está falando que ele trabalhou no sétimo dia? É o que está escrito, não sou eu que estou falando. Gênesis, capítulo 2, versículo 2. Havendo completado no sétimo dia, e não no sexto, no sétimo dia, a obra que tinha feito, descansou nesse dia de toda a obra que havia feito, que fizera. Abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que criara e fizera. Se a gente for para o original, descansou, seria algo como sentou-se, ele se sentou. Ora, Deus se senta, Deus tem pernas para ficar cansado, se senta, ele se cansa, ele descansou. A palavra em hebraico aqui é se sentou, ou seja, ele estava em atividade e ele se sentou. Então, como eu já havia falado antes, no hebraico, aquele original, eles lidavam sempre com coisas físicas, materiais que existiam para explicar algo imaterial. Então, sentar-se significa parar de trabalhar e parar para olhar o que fez, tá ok? Então, não é que ele descansou, porque ele não se cansa. Ele se sentou, parou. E nesse dia de toda a obra que fizeram. Abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele se sentou e olhou toda a obra, ou seja, descansou de toda a obra que criaram e fizeram. Lembrando, Deus não se cansa. Ele então se sentou para olhar o que ele fez. Ok? No versículo 4 diz assim: Eis as origens do céu e da terra quando foram criados, no dia em que o Senhor fez a terra e os céus. Ué, mas foi num dia que ele fez a terra e os céus? E aí você vai ver lá na frente que um dia para Deus é como 1.000 anos. 1.000 anos para Deus é como um dia. Isso significa que um dia é como 1.000 anos? Não. Isso significa que é para você parar de pensar em tempo. Pare de pensar em tempo. Um dia para Deus é 1.000 anos, 1.000 anos é um dia, tanto faz. Pare de pensar em tempo. Quem comanda o tempo é Deus, ele é que sabe o tempo que ele fez a terra. Essa é a dica que ele dá. Um dia para Deus é 1.000 anos, 1.000 anos é um dia. Pare de pensar em tempo. Isso não é para você. Lembrando até que eu já expliquei que até o quarto dia não havia sol, e Deus estava fazendo coisas. Então pare de pensar em tempo. Vamos continuar. Não havia ainda nenhuma planta no campo, na terra, pois nenhuma erva havia sido brotada. Lembra que ele já colocou as sementes, mas ervas não tinham, porque um vapor, não tinha chovido. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. Agora vem a formação física do ser humano. Vocês lembram que Deus criou a imagem e semelhança dele, o ser humano, macho e fêmea, o criou. Então, os dois juntos são a semelhança de Deus,
em espírito, não fisicamente. Agora começa a criação física do ser humano. Ah, mas Deus criou o homem uma vez, deu errado, depois criou outra. Não, não. Ele criou a parte espiritual, agora está criando a parte física. Então, 2:7 diz assim: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Lembrando que essa palavra homem aqui é Dama. A Dama significa humanidade, tá? O ser humano, não a humanidade inteira, o ser humano, que significa vermelho, ele vem do barro vermelho. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou-lhe nas narinas o fôlego de vida. E o homem tornou-se alma vivente. Gente, para aqui comigo. Eu vou ter que ler de novo. Eu vou ter que ler de novo. Porque isso não pode passar por cima. Não pode passar por cima dessa leitura desse versículo. Por favor, não passe por cima. Olha só. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. E soprou-lhe nas narinas o fôlego de vida. Até aqui. Soprou-lhe nas narinas o fôlego de vida. A teoria hoje, atual, que a ciência admite, é a teoria da biogênese. Ou seja, somente vida gera vida. A vida não nasce do barro mais ácido, mais um raio que cai do céu e vida. Não, não. A vida nasce da vida. A teoria da biogênese é a aceita hoje na ciência. Então, Deus, que é vida, que é vivo, sopra nas narinas e forma, na narina do homem e forma outra vida. Biogênese, tá ok? É isso que eu quero marcar aqui. E formou Deus o homem do pó da terra e soprou-lhe nas narinas o fôlego de vida. Pronto, agora nós temos uma outra vida que saiu de Deus e está naquele boneco de barro. E o homem tornou-se alma vivente. Então, veja bem, Deus sopra num boneco de barro e esse boneco de barro se torna alma vivente. Gente, aqui é o primeiro conceito que eu quero dar para vocês. Quem é que está vivendo no planeta Terra? É a multiplicação desse primeiro homem, com essa primeira mulher que a gente vai ver depois, certo? E o que é essa humanidade que está aqui? É a continuação desse sopro, do fôlego de vida que Deus soprou, da biogênese, que parte de Deus para o boneco de barro. É isso que nós somos. Nós somos o sopro que saiu da boca de Deus. Tá ok? Eu queria que vocês entendessem uma coisa sobre Deus. Eu não entendo muito sobre Deus, na verdade, ninguém entende muito sobre Deus. A gente vê os efeitos que ele faz. Mas uma coisa fica clara: Deus está vivo e ele é a vida, a fonte primordial de toda a vida. Deus, dele é que sai a vida, não sai de outro lugar a vida, só sai dele. E olha só o quanto ele é bom, olha o quanto ele é, vou usar a palavra altruísta, vamos dizer assim. Quando ele sopra o fôlego dele no boneco de barro, o boneco de barro se torna alma vivente, independente dele. Deus permite que algo dele vá para o boneco de barro, se molde ao boneco de barro, e esse algo dele, que é vivo, porque todo ele é vivo, passa a ter uma vida independente. E Deus, então, começa, durante toda a vida, a chamar esse fôlego de vida, que somos nós, dentro desses corpos, de volta para ele. Então, assim é formado o primeiro homem. Algo que sai de Deus, entra no boneco de barro, está vivo, mas está independente dele. Isso é bondade demais. Porque qualquer ser humano, que se desse, sei lá, um rim, ele ia ficar prestando: eu dei meu rim para aquele rapaz lá, poxa, eu quero que ele seja feliz com o meu rim. O tempo todo ele vai ficar falando: meu rim, meu rim, meu rim. Deus dá o fôlego de vida e o fôlego de vida pertence ao ser humano. O ser humano vai a Deus se quiser, Deus dá o livre-arbítrio. É isso que eu preciso entender aqui. Ele se tornou alma vivente, alma separada que volta se quiser. Tá ok? Como é poderoso esse versículo. Então plantou Deus o jardim na banda do Oriente, no Éden, e pôs ali o homem que tinha formado, o ser humano que tinha formado, né? Agora físico. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a qualidade de árvores agradáveis à vista e boas para comida, bem como a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Guarde aí.
uma árvore importante, que é a árvore da vida, e a outra árvore importante, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. E aqui Deus vai dar uma questão geográfica. Se quiser prestar atenção, tem muita coisa nessa questão geográfica, mas se não quiser, você prossegue tranquilo, porque aqui dá para passar por cima. Vamos lá. A não ser que você pense em aurora boreal e outras coisas. Mas vamos ler somente a geografia. E saía um rio do Éden para regar o jardim. Dali, o jardim se dividia em 4 braços. E o ouro dessa terra era bom. Ali há o bidélio e a pedra de berilo. O nome do segundo rio é Gion. Este é o que rodeia a terra de Cush. Depois a gente vai falar sobre a terra de Cush. O nome do terceiro rio é o Tigre. Esse é o que corre pelo oriente da Assíria. Oriente da Assíria. Nós estamos falando de algo bem a leste do Iraque. E o quarto rio é o Eufrates. Tomou, pois, o Senhor Deus o homem, o ser humano, e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e guardar. 2 informações aqui. Tomou Deus o ser humano, que é o homem. Por que eu digo ser humano? Porque o espírito que estava naquele ser humano que Deus soprou dentro era homem e mulher num corpo. Lembra que foi feito o espírito, macho e fêmea, os dois num corpo? Então, o ser humano, não é o homem, é o ser humano ali dentro. Foi colocado ali. Foi colocado no Jardim do Éden para quê? Para o lavrar e guardar. O que é lavrar? A palavra lavrar gerou laborar, labor, trabalho. Para trabalhar. Ou seja, havia trabalho antes do pecado original. Então, pare com essa história de que o homem só foi trabalhar depois que Deus falou: comerás o pão que sol do seu rosto. Não, aqui não tem pecado. E já está dito que ele tinha que trabalhar e guardar, tomar conta do jardim. Tá certo? Trabalho antes do pecado. Mas por que trabalho antes do pecado? Porque o trabalho dignifica a gente. Quando você trabalha e realiza uma coisa, você tem a sensação de completude, você completou a sua obra. Deus vinha fazendo sua obra dia a dia, olhava e dizia, ele viu que era bom. Então, olhar o que você fez é bom, por isso Deus nos dá a oportunidade de trabalhar. Aqui, antes do pecado. Né? Então, Deus diz o seguinte, ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda a árvore do jardim podes comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não comerás, porque no dia em que comeres, certamente morrerás. Preste atenção. Ordenou o Senhor Deus ao homem. Foi ao homem que ele ordenou? Não, foi ao ser humano, porque não havia feito a divisão entre homem e mulher ainda. As 2 consciências estavam num corpo só. Ordenou o Senhor Deus ao ser humano, dizendo, de toda a árvore dos jardins, podes comer livremente. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não. Dessa não pode comer, porque no dia que comeres, certamente morrerás. Porque muita gente pergunta o seguinte, quando a serpente começa a conversar com a mulher, a serpente pergunta, você quer a fruta? Aí a mulher responde, não, eu não posso comer dessa aí. Como é que ela sabia? Porque a Bíblia não narra o homem falando para a mulher o que Deus disse para ele. Por quê? Porque Deus disse para os 2 juntos, quando estavam no mesmo corpo. Olha, eu não estou muito preocupado com o que você aprendeu. Estou preocupado com o que está escrito. Aqui não tinha sido feita a divisão. Então, as 2 consciências estavam no corpo só. Então, Eva, que não é Eva ainda, ouviu essa ordem. Ordenou o homem dizendo que não pode comer daquela árvore da ciência do bem e do mal, que se comer vai morrer, né? Vai ser mortal, vai se transformar em mortal. Né? Vai deixar de ser um ser humano perfeito, como ele era, o ser humano era, para se tornar um ser humano mortal. Disse mais o Senhor, não é bom que o homem esteja só, aqui um corpo só, o homem esteja sozinho, porque os animais andavam em pares, e o ser humano sozinho, né? Com uma consciência conversando com a outra, conforme às vezes a gente faz, né? Eu digo assim, eu vou por ali, eu vou por aqui. Ah, não, vou por aqui. Não é melhor por ali. São minha mente dividida conversando comigo.
E aqui tinha os dois juntos, então não é bom que ele esteja sozinho. Todos os animais andam em pares e ele anda sozinho. Far-lhe-ei uma. Agora eu pego vocês. Olha só o que está escrito. Far-lhe-ei uma ajudadora que lhe seja idônea. Tem Bíblias que diz assim: far-lhe-ei uma adjutora que lhe seja. O que é adjutora? Ajudadora. Não. O termo hebraico aqui é far-lhe-ei uma ezer kenegedor. A palavra aqui é ezer kenegedor. O que é ezer kenegedor? É uma opositora. O ser humano está aqui, o homem, no caso, estaria aqui. Deus faz uma opositora de frente que o ajude. Ezer kenegedor pega esses três conceitos. Opositora de frente que o ajude. O homem, sem a consciência da mulher dentro dele, ele vai ser meio louquinho, como quem é homem sabe. A gente salta de paraquedas, a gente mergulha, a gente se arrisca, e aí tem que ter uma opositora de frente para falar, ó, cuidado, por aí não. Opositora de frente, por quê? Porque é igual, ela tem condições de ficar de frente. Opositora de frente que lhe ajude a pensar, que agora ela está fora. Ela tem que te ajudar a pensar de frente, tá certo? Falhei uma opositora de frente que lhe ajude. Da terra formou, pois, o Senhor todos os animais do campo, todas as aves do céu, e os trouxe ao homem, ao ser humano, para ver como ele lhe chamaria. Veja bem, aqui não houve a divisão ainda. Então, quem deu nome aos bichos? Quem deu nome aos bichos? Foi o homem ou foi a mulher? Foram os dois juntos. Deram nome aos... É o que está escrito. Sinto muito, é o que está escrito. Os dois juntos deram nome a todos os animais domésticos, às aves do céu, a todos os animais do campo, mas para o homem, para o ser humano, não havia uma opositora de frente que o ajudasse. Então, se aquele homem quebra a perna, ele está sozinho. Provavelmente não quebraria, que ele era um pouco diferente, não sei. Ninguém sabe. Mas agora ele tem uma pessoa de frente para lhe ajudar. Tá certo? Então Deus fez cair um sono pesado sobre o homem, sobre o ser humano, e este adormeceu. Tomou-lhe então uma das costelas e fechou a carne no seu lugar. E da costela o Senhor Deus e da costela que o Senhor Deus lhe tomara, formou a mulher. Agora pronto, nós temos um homem masculino, uma mulher feminina em corpos diferentes. E trouxe a mulher ao homem. Estou no versículo 22. E trouxe a mulher ao homem. Então disse o homem: esta agora é osso dos meus ossos. Porque antes ela não era, ela estava dentro. É osso dos meus ossos. Carne da minha carne, ou seja, separada. Ela será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Aqui, algumas Bíblias dizem assim, ela será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Na verdade, fica mais sentido varoa e varão, porque as palavras são parecidas. Ela será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Porque em hebraico é assim, ela será chamada isha, porque do ish foi tomada, ou seja, mulher, porque do homem foi tomada. Portanto, deixará o homem, agora está falando com o homem, não com mulher. Deixará o homem, seu pai e sua mãe, unir-se-á à sua mulher e serão uma só carne. A ideia aqui é de volta àquela comunhão de dois pensadores. Uma só carne. E ambos estavam nus, homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. É ok? Esse é o capítulo 2. Tem muitas explicações. Reveja, compare com o texto bíblico. E se você aprendeu diferente, quer contestar, por favor, fica à vontade para contestar. Eu quero que você conteste. Mas dizendo assim, ó, não é isso não. Conteste do jeito que você quiser. Fica à vontade para contestar, tá bom? Um grande abraço e até a próxima. Na próxima, nós vamos falar do pecado original.